Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo de hoje é de número 200, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 37, a reflexão da ministra veneranda. Então, dando sequência, André continua assim: transcorreu um novo dia em serviço ativo, o contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus horas me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar? A compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Então, observemos, que André continua ainda com aquelas interrogações, com aquele interesse, com aquela percepção, aquela vontade de entender. Porque que tempo é esse? Tobias, porém, esclarecera-me a inteligência faminta de luz. Então, em meio a essas interrogações mentais, ele estando próximo a Tobias, obviamente, Tobias esclareceu, a inteligência faminta dele de luz, dizendo aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços. Olha só. Aos administradores, em geral, independe a obrigação de contar o tempo de serviço. Sendo justo, igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, aí é o inverso, do aproveitamento justo. Então, em 1 hora de trabalho, quantos minutos você aproveitou o justo? Você soube aproveitar quantos minutos? Conforme, por exemplo, o professor mesmo, ele costuma me dizer que o lema dele, ele prioriza a qualidade e não a quantidade. Porque todo aquele que prioriza a quantidade, ele praticamente não realiza nada. Observa para você ver. Tem pessoas que não se doam. Ele se faz presente, mas ele não se doa. Então, se fazer presente é uma coisa. Agora, se doar é totalmente diferente. Vamos analisar? Por exemplo, tem pessoas que são contratadas para cuidar de idosos nos hospitais. Vou começar por esse lado. Nos hospitais. Eu estou lá com o meu parente internado,
quanto você cobra para passar a noite lá com o meu parente? Na história eu vou te colocar um preço. Eu cobro R$200. Beleza, vai lá hoje então. Só que a pessoa chega lá, a pessoa senta, abre a internet e a noite toda mexendo no celular. E o paciente com vontade de ir ao banheiro, com sede. Se às vezes a pessoa leva o paciente ao banheiro, leva com mau gosto. Gente, não é generalizando, só para você entender. Se às vezes a pessoa dá água ao paciente, dá com mau gosto. Eu não estou aqui para dar água, dar remédio, para levar o paciente no banheiro. Eu estou aqui para fazer companhia ao paciente. É assim que muitos pensam. Fazer companhia. Ué, para fazer companhia não há necessidade. A pessoa precisa de um ali para se doar ao paciente. Então a pessoa se levanta ali daquela cadeira às 7 horas da manhã, quando chega o outro e troca de lugar com ele. Agora, existe aquela pessoa que cuida de pacientes, que a pessoa chega, ela esquece os R$200. Ela esquece. E ela se entrega de corpo e alma àquele paciente. Ela fica acordada ali ao lado do paciente. Ela constantemente interroga o paciente o que o paciente está precisando, se ele está sentindo dor, se ele está com algum desconforto, se ele está com fome. Leva o paciente ao banheiro, dá água quando pode. Enfim, é aquela pessoa que se doa. Que, na verdade, ela precisa daqueles R$200. Mas ela aproveita a oportunidade para ser útil, dependendo ou não dos R$200. Tem um médico aqui no Brasil, não vou dizer o nome dele, que ele atende pelo SUS mulheres que têm câncer no seio. Ele disse que foi uma luta imensa entrar nesse departamento SUS para atender pessoas com câncer. Então ele gosta de atender mais mulheres com câncer no seio. Então ele disse que na cidade dele tem uma floricultura que a dona ama ele. Por que a dona ama ele? Porque ele pega o nome de todas as pacientes e leva lá para essa floricultura e pede para a dona da floricultura enviar no nome daquela paciente, naquele endereço, nem que seja um botão de rosa para aquelas pacientes. Todas. Aquela que já se trata com ele há 10 anos, aquela que começou o tratamento com ele ali naquele dia. Então ele disse: eu careço de dinheiro para viver, mas eu careço de amor, de consideração, de carinho e de respeito. Por isso, eu me dou. Por isso eu me entrego. Porque só depois que você se entrega é que você recebe. Pois é dando que nós recebemos.
Pois é plantando a semente que a árvore cresce e te devolve um fruto. É assim. É a lei do retorno. Se nós plantarmos vento, colhemos tempestade. Se nós plantamos rosas, colhemos flores e assim por diante. Então, continua Tobias. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividades especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Tá vendo só? A pessoa ali trabalha 40 anos e sai ignorante do mesmo modo conforme chegou no primeiro dia ali naquele local. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil também, não é? Olha só. Quantos aqui na terra de nós que retornamos à pátria espiritual pior que quando reencarnamos? Eu conheço um departamento na colônia do professor Eurípides Barçanufo. Conheço porque já tive a oportunidade de um dia, ao chegar lá, através do desencarne e outra existência, eu percebi que uma senhora chegou e bateu um carimbo na minha testa. Eu não estou brincando com você. Eu senti que ela bateu um carimbo na minha testa. Eu pensei comigo assim, mas ela me carimbou? O que é isso? Quando, no meu aposento ali, num quarto, num leito, que busquei um espelho, estava escrito assim, inacabado. Inacabado. Por isso, tive que retornar ao corpo físico, porque não fiz em existências passadas aquilo que me foi conferido. Mas nós sabemos, nós temos conhecimento de que 99% da humanidade retorna à pátria espiritual depois de 80, 70, 60, 90, 100 anos, inacabados. Por exemplo, o indivíduo reencarna com 10 dívidas. E aqui, em vez dele quitar aquelas 10 dívidas, ele arruma mais 10 dívidas, retorna com 10 dívidas, em vez de ter quitado aquelas 10. Tá aí o carimbo, inacabado. Conforme uma amiga minha mesmo me disse, Luiz, do jeito que as coisas andam aqui na Terra, provavelmente quase 100% da humanidade que desencarna vão todas parar no umbral, não é? Foi de forma alguma. De forma alguma. Mas como de forma alguma? Minha amiga, estas pessoas não precisam desencarnar para parar no umbral. Estas pessoas já se encontram no umbral, estacionadas, letárgicas, conforme André Luiz mesmo disse a Chico Xavier, já se encontra aqui no corpo físico, anestesiados, igual um paciente numa mesa cirúrgica no hospital.
pois esta é a situação nossa aqui na Terra. Nós ainda dormimos. Nós ainda nos encontramos hibernados. Generalizando? Não. Não. Porque é preciso ressaltar que de vez em quando aqui na Terra, um acorda aqui, outro acorda ali, como por exemplo, recentemente retorna a pátria espiritual de Divaldo Pereira Franco. Recentemente, por que recentemente? Porque nós somos contemporâneos dele também. Recentemente, Chico Xavier retornou à pátria espiritual, não é? Eu esqueço, tem outros seres, Eurípides Barçanufo, né? Bezerra de Menezes, Tomás Novelino, Tio Senhor Mariano, Vovó Meca, Frederico Peiró, e por aí em diante vai. Sei que de 100 em 100 anos, de 100 em 100 anos, aqui na Terra, acordam aproximadamente umas 50 almas, acordam de 100 em 100 anos. Agora é preciso entender que nós nos encontramos na primeira faixa umbralina. Por isso nós não precisamos desencarnar para poder parar no umbral, uma vez que já nos encontramos parado aqui no umbral. Igual um amigo meu mesmo me disse, nós aqui nos encontramos na condição de lesmas. Pois analise o nosso processo evolutivo para você ver como é lento. Não era para ser lento conforme nos encontramos. Luiz, mais um passo de cada vez, né? Mas não era para ser tão lento conforme nos encontramos. Essa lentidão faz parte do nosso eu acomodado. Então é o mesmo caso aqui, olha só. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Ora, mas se vê isso todos os instantes aqui na Terra. Quantos milhões de pessoas desencarnam todos os dias aqui na Terra, crentes de que Deus retornará à Terra um dia, Jesus voltará à Terra e arrebatará todo mundo que dorme no juízo final. Quantos milhões de pessoas crê na ressurreição da alma e do corpo? Quantos milhões crê na ressurreição do corpo físico? Aqueles corpos que já há mais de 2.000 anos já se desintegraram, vão reaparecer. E esses corpos físicos, é lógico, não só o corpo físico, mas o espírito ali também, a alma ali também, serão arrebatados ao céu, ao paraíso. Aqueles bons, os não bons, é óbvio, eles terão um destino trágico, que é o inferno, o purgatório. Muitos
crê que morrendo se acaba. Então, com todo respeito, isto é o nível evolutivo de cada qual. Pois um dia, conversando com vó, que está aqui presente, ela me disse: meu filho, todo mundo está certo, no nível em que se encontra. Pois, já disse isso aqui, creio que você se lembra. Um jovem se aproxima-se de um mestre e lhe faz a seguinte pergunta: mestre, qual o segredo da paz e da felicidade eterna? Qual o segredo da paz e da felicidade eterna? Qual o segredo, meu filho? Sim, o segredo é nunca discutir com ignorante. Nunca discutir com ignorante? Sim, pois eu não concordo com o senhor. Pois eu não discuto com você. Você conseguiu entender a mensagem? O mestre estava em paz. O mestre se sentia feliz, pois ele acabara de dizer àquele indivíduo: o segredo é não discutir com ignorante. Adiantaria alguma coisa ele tentar fazer com que o indivíduo compreendesse? Ninguém converte ninguém através do proselitismo, e sim através do amor. O que fez nosso Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás. O que fez Chico Xavier. O que fez Francisco de Assis. O que fez Divaldo Pereira Franco. Mas Divaldo Pereira Franco, ele falou demais, Luiz. Mas Divaldo não falou. Divaldo recitou. Porque falar é uma coisa, recitar é outra coisa. Divaldo recitou os desígnios de Deus. Divaldo recitou fatos. Divaldo não contou histórias. Ele não inventou nada dele. Ele expôs os desígnios do Pai. Fez a parte dele. Um dia perguntaram a Chico Xavier: Chico, o senhor... Olha que tipo de pergunta que fizeram ao Chico. O senhor sabe quando desencarnará? Olha que tipo de pergunta que fizeram para o Chico. Fizeram a ele. O senhor sabe quando o senhor desencarnará? Ele respondeu à repórter mais ou menos assim: olha, minha filha, olha a mensagem. Olha, minha filha, exatamente quando desencarnar, eu não sei. Mas sei que o grande chefe, olha o termo que ele usou, o grande chefe me confiou algumas cartas, como se confia a um carteiro entregar as cartas nas casas. Então o grande chefe me confiou essas cartas. Eu sei que eu vim e entreguei essas cartas confiadas a mim por nosso Senhor Jesus Cristo e estou no ponto, à espera do coletivo. A hora que esse coletivo passar e quiser me levar,
depende do grande chefe. Acho que você conseguiu entender também, né, a mensagem, né? Então nós temos que ser útil. Nós temos que agradecer a oportunidade. Porque pode escrever o que eu estou te dizendo. Desde o momento em que nós fomos criados por Deus, e não sabemos quando e nem como, fomos criados simples e ignorantes. Ignorante de conhecimento, ignorante de tudo que existe, cabendo ao ser desbravar. Mas com a assistência do Pai, nós fomos galgando os degraus da evolução até chegar onde hoje nós nos encontramos. Então, desde o momento em que nós fomos criados, até esse exato momento que aqui nós nos encontramos conversando, esse momento aqui é o momento mais glorioso que existe em toda a nossa existência. Esse momento é o mais glorioso. Esse momento é o momento mais importante. Perante tudo que fomos, perante tudo que fizemos, que deixamos de fazer, consciente, nos encontramos hoje. Por isso, a doutrina nos esclarece que devemos hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então depende de nós e de mais ninguém. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.